Um mapa de argila sumério repousa sob luz baixa, revelando sulcos que definem as fronteiras de um mundo esquecido. A câmera desliza sobre o relevo de um vale profundo onde o eco de marchas imperiais parece ainda vibrar no solo. Existe uma lógica oculta sob a superfície da Terra que dita o destino de nações muito antes de elas existirem. Não se trata de política ou ideologia, mas de uma estrutura geológica que força o movimento de vetores humanos. Observamos o corredor costeiro, onde as dunas encontram as montanhas, criando um ponto de estrangulamento milenar. Neste espaço estreito, a arqueologia revela camadas sobrepostas de civilizações que buscaram o mesmo objetivo. O domínio deste solo não é uma escolha estratégica moderna, mas uma imposição da topografia sobre a vontade. Vemos reconstruções digitais de antigas rotas de comércio que hoje servem de base para infraestruturas críticas. A areia sopra sobre as ruínas de uma fortaleza assíria que vigiava a mesma passagem que hoje atrai o olhar mundial. Analisamos a inclinação das encostas e a profundidade dos portos naturais que definem o alcance de cada império. O registro bíblico descreve cidades-estado que se tornaram sentinelas de rotas entre o deserto e o mar aberto. A geografia sagrada não é apenas teologia, mas a leitura de como a água e a rocha determinam a sobrevivência. Em cada estrato de terra encontramos pontas de flechas de bronze, ao lado de vestígios de cercos medievais densos. A história não se repete por falta de memória, mas porque a montanha não se move e o rio exige o mesmo trajeto. Mapa infravermelho mostra os aquíferos profundos que sustentam a vida em regiões de aridez extrema e persistente. Quem controla o acesso à fonte controla a narrativa do poder desde o tempo dos patriarcas até a era digital. A luz de um monitor de sala de análise reflete sobre o pergaminho envelhecido, criando uma ponte entre milênios. O deserto não é um vazio, mas um filtro que seleciona apenas os mais adaptados. As rotas de comércio de especiarias. Vemos as muralhas de Megido, onde a topografia força todo o exército a convergir para um centro de gravidade único. O termo Armagedon deriva da realidade física de um monte, que domina a planície mais fértil da região em foco. A câmera foca em um papiro que detalha a logística de suprimentos de uma legião romana cruzando o mesmo vale. Não há novidade nos movimentos de tropas quando observamos o relevo através das lentes da arqueologia militar. O solo guarda o segredo de por que certas coordenadas geográficas são palcos eternos de tensões estruturais. Uma animação mostra as placas tectônicas que criaram a falha geológica que hoje serve de fronteira natural dura. O isolamento geográfico de certas bacias hidrográficas moldou identidades culturais que resistem à globalização. A Terra exige tributo daqueles que ignoram sua memória gravada em pedras fundamentais de templos esquecidos. Estamos diante de um quebra-cabeça onde as peças são vales estratégicos e os jogadores são sombras do tempo. O espectador é convidado a olhar para além do horizonte visível e enxergar a malha invisível da necessidade. Cada colina fortificada conta a história de uma vigília que dura 3.000 anos sem nunca fechar os olhos de vez. O vento levanta o pó de uma estrada que foi trilhada por cavalaria persa e agora sustenta rodas de aço pesado. A densidade desta análise reside no reconhecimento de que somos passageiros em uma estrutura de pedra antiga. O terreno dita a tática e a tática dita a história, enquanto a fé fornece o significado para a posse do solo. Ruínas de altares no topo de montanhas explicam por que certos picos são inegociáveis para a psique coletiva. A arqueologia de campo mostra que os depósitos de grãos antigos estão situados nos mesmos nós logísticos atuais. O mapa Mandi se transforma em uma rede de conexões orgânicas, onde o levante é o coração de todo o movimento. Nenhuma decisão é tomada no vácuo, mas sim dentro dos limites impostos por cordilheiras e fontes de água doce. O silêncio das escavações fala mais alto do que o ruído das notícias, quando entendemos a raiz da ocupação. As fronteiras traçadas em gabinetes distantes muitas vezes ignoram as veias abertas pela geografia sagrada. O resultado é uma fricção constante entre a lei dos homens e a lei da terra que permanece imutável e soberana. Esta jornada busca decifrar o código geográfico
que mantém certas regiões em um estado de vigília permanente. Acompanhe a sobreposição de imagens entre o ontem e o hoje para ver como o passado nunca realmente passou. A verdade está enterrada sob camadas de sedimentos e interpretações que agora começamos a remover com cautela. Prepare-se para ver a realidade através de uma lente que une a fé ancestral à precisão da análise geoespacial. O mistério da persistência humana neste solo sagrado começa a ser revelado pela dureza da própria rocha bruta. A arqueologia não mente ao revelar que os impérios mudam, mas os pontos de controle permanecem os mesmos. Observamos as tabuletas cuneiformes, que descreviam as fronteiras entre a Mesopotâmia e os reinos vizinhos. O Império Assírio utilizava a topografia como uma arma de cerco, cercando bacias férteis para isolar rivais. As rotas de comércio de incenso e mirra traçaram o destino de cidades, que hoje são centros de gravidade. O Código de Hammurabi já estabelecia leis de propriedade sobre terras que ainda são objeto de disputa ferrenha. Mapas antigos mostram que o acesso ao Vale do Rio era a única forma de garantir a hegemonia em toda a região. Vemos o traçado da Via Maris, a estrada que conectava o Egito aos impérios do norte através do litoral. Esta artéria de transporte milenar foi pavimentada com o sangue de conquistadores que buscavam o domínio. A arqueologia das estradas romanas revela como a infraestrutura de controle foi desenhada para a eternidade. O Império Persa trouxe a visão de uma administração centralizada, sobre províncias com identidades locais. Acordos diplomáticos do século passado apenas redesenharam linhas que a geografia já havia sugerido antes. A partilha do território após a queda de impérios centrais ignorou a distribuição natural de grupos étnicos. Fronteiras artificiais foram traçadas com réguas sobre mapas que não levavam em conta os poços de água. O resultado foi a criação de estados que lutam contra sua própria geografia para manter a unidade nacional. A análise de documentos otomanos revela uma gestão complexa de territórios que hoje chamamos de pontos cegos. Documentos secretos de arquivos europeus mostram a cobiça por portos que serviam como portas para a Ásia. A arqueologia urbana de Jerusalém demonstra como cada pedra foi colocada para afirmar uma soberania absoluta. Escavações sob as fundações atuais encontram moedas de ouro que financiavam campanhas de expansão terrestre. O passado é uma lição de que nenhum tratado é capaz de apagar a herança genética e cultural de um território. O relevo das montanhas de Zagros serviu como uma barreira intransponível que protegeu impérios por séculos. A geografia sagrada atribui significados espirituais a acidentes geográficos que possuem valor militar real. Uma montanha onde se acredita ter havido uma revelação divina torna-se um objetivo tático de alto impacto. O controle de locais de culto não é apenas religioso, mas uma afirmação de legitimidade histórica e política. Arqueólogos encontram templos sobrepostos, onde cada nova fé tentava apagar a presença da cultura anterior. A estratigrafia de uma colina sagrada revela a teimosia humana em permanecer onde o divino tocou a terra. O solo é impregnado de memórias de rituais que justificavam a expansão de fronteiras em nome do transcendente. Entender o contexto histórico é perceber que a motivação dos antigos era movida por uma cosmologia rígida. O Império Grego trouxe a helenização, mas respeitou as rotas sagradas que já existiam desde o tempo dos Sumérios. Alexandre o Grande não seguiu apenas sua ambição, mas o mapa de cidades que dominavam o fluxo de recursos. A arqueologia subaquática revela portos fenícios que foram fundamentais para a projeção de força no Mar Comum. Cada naufrágio encontrado no leito do oceano conta a história de uma logística interrompida por tempestades. A cartografia medieval tentava conciliar o conhecimento prático com a visão mística de um mundo ordenado. Vemos mapas onde o centro do mundo é um ponto de convergência de 3 continentes em um nó indissolúvel. Esta posição central conferiu à região a bênção da abundância e a maldição de ser o eterno campo de batalha. A análise de pólen em camadas geológicas antigas sugere mudanças climáticas que forçaram migrações em massa. A busca por pastagens e terras férteis empurrou povos nômades para o confronto com civilizações sedentárias. O conflito entre o pastor e o agricultor está gravado nos mitos mais antigos como uma luta
pela terra viva. Fortalezas cruzadas ainda se erguem sobre colinas que oferecem a melhor visão sobre os desfiladeiros vitais. A arquitetura militar dessas estruturas aproveita cada falha na rocha para criar uma vantagem defensiva única. Estudamos os sistemas de irrigação nabateus que permitiram a vida onde a morte parecia ser a única regra clara. A engenharia hidráulica antiga era o segredo da sobrevivência e o alvo principal de qualquer exército invasor. Destruir o acesso à água era a forma mais eficaz de forçar a rendição de uma metrópole cercada por desertos. Hoje as barragens e aquedutos modernos ocupam as mesmas posições estratégicas dos canais de argila de outrora. O conhecimento acumulado pelas civilizações extintas serve de guia para quem deseja entender o presente real. O cenário está montado e os atores mudam, mas o palco permanece sendo esta geografia imutável e desafiadora. A análise geoespacial moderna revela que o relevo continua sendo o árbitro final de qualquer disputa territorial. Sensores de satélite mapeiam a mesma topografia que limitava o avanço das quadrigas nas planícies do passado. O corredor costeiro permanece como a rota mais eficiente para a movimentação de vetores de força contemporâneos. Observamos como as elevações centrais funcionam como torres de vigia naturais sobre os vales mais produtivos. A densidade urbana atual se concentra nos mesmos oásis que sustentavam as rotas de caravanas da Idade do Bronze. A geologia impõe limites físicos que nem mesmo a tecnologia de engenharia mais avançada consegue ignorar hoje. Pontos de estrangulamento geográfico determinam o fluxo de suprimentos em uma escala que transcende fronteiras. Quem ocupa o terreno elevado detém a vantagem de observação sobre os movimentos realizados no plano inferior. Mapas térmicos mostram o calor das cidades que cresceram sobre as fundações de antigas cidadelas fortificadas. A estrutura do solo dita onde é possível construir bases de apoio e onde a areia torna o avanço impossível. O acesso a portos de águas profundas continua sendo a chave para a projeção de influência em mares distantes. Analisamos as bacias hidrográficas como sistemas fechados onde a gestão da água é uma questão de soberania. A topografia militar clássica ensina que o controle de um desfiladeiro equivale ao controle de uma província. Vemos o relevo sombreado destacando as rotas de invasão que se repetem desde os tempos dos faraós egípcios. O terreno acidentado das cadeias de montanhas oferece refúgio e resistência contra qualquer força centralizada. A geografia sagrada transforma o território em um mapa de símbolos, onde cada colina tem um peso ideológico. A ocupação de um local histórico serve para ancorar a narrativa de um povo na continuidade física da Terra. Vetores de pressão se acumulam em áreas onde a planície encontra a montanha, criando zonas de atrito eterno. O monitoramento de satélite confirma que a logística moderna ainda depende das passagens naturais do terreno. A topografia impõe uma ordem natural que as decisões políticas tentam contornar sem sucesso no longo prazo. Observamos a sobreposição de malhas ferroviárias atuais sobre os caminhos trilhados por exércitos de outrora. A profundidade de um vale pode isolar comunidades inteiras, preservando tradições que resistem à modernidade. A arqueologia geoespacial identifica fortificações invisíveis ao olho nu, mas detectáveis por radar de solo. Essas estruturas mostram que a mentalidade de defesa perimetral é uma constante na história desta geografia. A escassez de recursos minerais em certas áreas força a dependência externa e gera novos pontos de tensão. O traçado de gasodutos e cabos de fibra ótica segue a mesma lógica das antigas rotas de comércio de seda. A segurança de um Estado é medida pela sua capacidade de dominar os nós de comunicação de sua própria região. A topologia do deserto cria corredores de mobilidade que favorecem ataques rápidos e retiradas estratégicas. Civilizações que prosperaram aqui foram aquelas que entenderam a linguagem silenciosa das pedras e rios. O estudo da geomorfologia aplicada ao conflito revela padrões de cerco que não mudaram em 2 milênios. A posse de um aquífero subterrâneo é mais valiosa do que qualquer metal precioso em solo de aridez extrema. Mapas de densidade populacional revelam a pressão humana sobre os recursos naturais, cada vez mais limitados. A geografia não é apenas o cenário onde a história acontece, mas o motor principal que impulsiona a ação. Vemos o brilho das luzes urbanas
delineando os contornos exatos das antigas bacias de colonização suméria. A resiliência de certas rotas de transporte demonstra que a lógica do terreno é soberana sobre a vontade. O terreno dita o ritmo da marcha e o alcance da voz de quem tenta governar a partir de centros distantes. Analisamos o impacto das marés nos portos do Golfo, que servem de pulmão para o abastecimento de energia global. Cada quilômetro de deserto atravessado exige uma logística que os antigos já dominavam com perfeição técnica. A infraestrutura de defesa moderna é construída sobre as mesmas fundações das torres de vigia de ferro. A visão estratégica de hoje é uma herança direta da observação atenta do horizonte pelos povos do passado. O mapa Mundi é uma colcha de retalhos, onde as costuras são feitas de cadeias montanhosas e rios profundos. A estabilidade regional depende do equilíbrio delicado entre as potências que ocupam as margens do Levante. A análise estrutural nos mostra que o futuro está sendo escrito nas mesmas páginas de pedra de milênios atrás. O destino das nações é moldado pela geologia antes mesmo do primeiro tijolo de uma capital ser assentado. A consciência da geografia sagrada é a ferramenta essencial para decifrar os enigmas do tempo presente. O sol se põe sobre as ruínas de uma era, enquanto a sombra da montanha se estende sobre a metrópole moderna. Agora, o que chamamos de progresso é muitas vezes apenas uma nova camada de tinta sobre uma estrutura de pedra milenar. A história não é uma linha reta que nos afasta do passado, mas uma espiral que nos traz de volta ao mesmo ponto. Cada vez que uma nova bandeira é hasteada em um vale estratégico, ela carrega o peso de todas as outras anteriores. A arqueologia nos ensina que a arrogância dos impérios é sempre confrontada pela persistência da geografia bruta. O mapa do futuro já está desenhado nas dobras do terreno e nas cicatrizes que a água deixou na rocha sedimentar. Observamos o ciclo eterno, onde a necessidade de segurança força a ocupação dos mesmos perímetros de proteção. A fé não é apenas um sentimento, mas um sistema de navegação que ancora o ser humano em coordenadas específicas. Quando um local é declarado sagrado, ele se torna um ponto fixo em um mundo de mudanças políticas constantes. Agora, a arqueologia bíblica revela que os conflitos por poços de água no deserto são ecos de uma luta pela existência. A geologia não perdoa o erro de cálculo de quem ignora a capacidade de regeneração das culturas da Terra. Hoje, vemos as camadas de cinzas em cidades escavadas, provando que o fogo passou por aqui muitas vezes no decorrer dele. No entanto, a vida sempre retorna aos mesmos portos e às mesmas encostas, onde o sol brilha com mais intensidade. A estrutura da realidade é composta por minerais, por crenças e por uma memória que o asfalto não consegue calar. A análise documental de tratados antigos mostra que os nomes mudam, mas os interesses geográficos são perenes. O controle do corredor costeiro continuará sendo o objetivo de quem deseja conectar o Oriente ao Ocidente. Hoje, a topografia militar de milênios atrás ainda é ensinada em salas de estratégia como a base de todo o pensamento. Não existe vácuo de poder na geografia sagrada, pois a Terra exige sempre um guardião para os seus segredos aqui. O silêncio que emana das pedras de um templo em ruínas é o lembrete de que toda a glória humana é passageira, sim. Resta aos modernos a tarefa de ler os sinais deixados pelos antigos para evitar os abismos já conhecidos antes. A areia que cobre as estradas romanas é a mesma que hoje desafia a manutenção das redes de transporte atuais aqui. O clima e o relevo conspiram para manter a região em um estado de alerta que transcende as gerações de agora. A compreensão desta dinâmica nos permite olhar para o mapa mundial com uma profundidade que a notícia não dá hoje. Saímos da superfície dos eventos cotidianos para mergulhar na corrente profunda da necessidade geográfica real. Cada pedra removida em uma escavação é uma página de um manual de sobrevivência, que ainda estamos aprendendo agora. A herança dos impérios extintos vive na arquitetura das cidades e na disposição das defesas nas fronteiras reais. O vento sopra sobre o vale, trazendo o eco de orações e comandos militares, que se confundem no tempo infinito. Sim, a geografia sagrada é o mapa da alma de um povo projetado sobre a dureza do mundo material e físico. Enfim,
Agora, observar a Terra é observar a nós mesmos e as motivações que nos levam a lutar por um pedaço de solo árido aqui. O mistério não reside no porquê do conflito, mas na nossa incapacidade de mudar a estrutura que o gera sempre ali. Enquanto as montanhas permanecerem onde estão, os homens buscarão o seu topo para enxergar o inimigo vindo hoje. Enquanto os rios fluírem para o mar, os exércitos seguirão suas margens para garantir o sustento da marcha agora. A arqueologia e a fé se unem no reconhecimento de que existe algo sagrado na própria permanência do lugar real. O futuro se desdobra como uma repetição rítmica de movimentos que os sumérios já haviam registrado em argila. Sim, a tecnologia muda a escala do impacto, mas a essência da disputa permanece ligada à rocha e à água viva agora ali. Somos herdeiros de um mapa que não escolhemos, mas que somos obrigados a navegar com sabedoria e paciência. Hoje, a luz do conhecimento histórico ilumina as áreas de sombra, onde o medo e a ignorância costumam prosperar agora. Ao final desta análise, percebemos que a Terra não pertence aos homens, mas os homens pertencem a esta Terra. Enfim, o registro arqueológico é o testemunho silencioso de que a paz é um equilíbrio frágil sobre um solo denso. Aqui, a história continua a ser escrita com o mesmo cinzel da necessidade sobre a mesma pedra da realidade física. Sim, olhamos para o horizonte e vemos a mesma linha que os profetas e reis viram há milhares de anos atrás, aqui e ali. A jornada pelo passado nos devolve ao presente com uma visão clara sobre o que é verdadeiramente permanente hoje. O enigma geográfico permanece desafiando as mentes que buscam soluções rápidas para questões de milênios. Agora, a geografia é o destino e a fé é a bússola que nos permite caminhar por este terreno incerto e fascinante ali. Encerramos esta investigação com o olhar atento aos sinais que a Terra continua a emitir para quem escuta agora. A estrutura da realidade é vasta e profunda, conectando o pó das ruínas ao brilho das estrelas no deserto. Enfim, que esta análise sirva de base para uma compreensão mais sóbria do mundo que nos cerca e de suas tensões reais. O passado nunca desapareceu. Ele continua moldando a estrutura do presente com uma força invisível e real. Hoje, a espiral do tempo nos convida a uma reflexão sobre o nosso papel nesta narrativa que começou muito antes aqui. A Terra guarda as respostas para as perguntas que ainda não tivemos a coragem de fazer abertamente. Agora, enfim, caminhamos sobre as pegadas de gigantes e sobre os escombros de quem tentou dominar o que é indomável. Enfim, ali, o ciclo se fecha para que outro possa começar sob a mesma luz do sol que ilumina os vales e as montanhas hoje. A geografia sagrada é o palco eterno da nossa busca por significado em um mundo de matéria e de espírito. Agora, se esta jornada despertou o desejo de compreender o poder das narrativas que moldam a nossa percepção humana ali, continue sua busca clicando em um dos vídeos na tela para aprofundar seu conhecimento sobre o nosso passado real. A história é um oceano profundo e cada vídeo é um mergulho em direção à verdade que se esconde sob as águas. Sim, acompanhe nosso canal para mais documentários que explicam a estrutura da realidade através da arqueologia hoje. Agradecemos por caminhar conosco por estas rotas antigas e por buscar a sabedoria que o tempo preservou. Enfim, a verdade está lá fora gravada na pedra e escrita no vento que sopra sobre as colinas do mundo sagrado agora. Até a nossa próxima investigação, onde o passado e o presente se encontram novamente em perfeita harmonia.